Olá pessoal, estou de volta para mais uma aula de língua portuguesa, essa aula remota agora nesse período aí, né? Nós vamos estudar um assunto dessa aula que é uma parte da semântica, tá? É uma parte da semântica. Nós vamos nos familiarizar com dois termos muito importantes na língua portuguesa, que é ambiguidade e polissemia, tá? Vou explicar nesse vídeo ambiguidade e polissemia. Em seguida eu vou enviar umas questões para vocês. Vamos começar primeiro com ambiguidade, tá? Aqui eu tenho a definição de ambiguidade nesse primeiro item, tá? Ambiguidade é a duplicidade de sentidos que o enunciado ou um texto pode apresentar. Duplicidade de sentido significa que vai ter duas interpretações possíveis. O enunciado ou o texto vai permitir você entender duas coisas diferentes, tá? É o primeiro item aqui. Esse outro item fala o seguinte: esse recurso pode ser algo positivo para o texto. Às vezes o autor propositalmente ele busca essa ambiguidade, ele quer que a sua frase ou o seu enunciado tenha essa dupla interpretação, ele quer que você, leitor, entenda as duas coisas mesmo. O humor, por exemplo, é muito comum, o humor, textos humorísticos, usar essa ambiguidade. Anedota, piadas, tirinhas, é muito comum essa ambiguidade, é um recurso muito positivo. É também comum em música, né? Em cartazes, propagandas. Eu vou dar um exemplo para vocês aí dessa ambiguidade como um recurso expressivo positivo, que é bem-vindo. Só que em alguns casos, já nesse outro item explica aí, essa ambiguidade ela pode ser um problema de construção e deve ser evitado, né? Textos informativos, por exemplo, uma notícia de jornal, né? Manchetes de jornal, a ambiguidade ela pode causar uma pequena confusão, ela pode trazer confusão para o texto. Imagine um texto que tem um compromisso de passar a realidade, um único sentido. Lá, por descuido, ter uma frase que tem duplo sentido pode gerar uma confusão. Em leis, por exemplo, né, documentos oficiais, leis, você não pode ter duplo sentido, as pessoas não podem entender duas coisas diferentes. A lei ela tem que ser clara e bem objetiva, né? Ela regula, né, o comportamento, sei lá, na sociedade. Então ela tem que ser bem clara e a ambiguidade, lógico, não pode ser bem-vindo nesse caso. Então essa ambiguidade nós vamos ver que ela pode ser um problema de construção ou um recurso expressivo bem-vindo aí, vai depender da intenção do autor. Aqui eu tenho uma pequena anedotazinha, né? Historinha engraçadinha. Tá? Esse exercício aqui, olha, não é preciso fazer não, tá? É apenas para ilustrar, é apenas um exemplo aqui, não é necessário fazer. Eu vou mandar o exercício em outro formato. Doutor, eu convido você a ler comigo. Doutor, já quebrei o braço em vários lugares. Olha, o termo lugares aí. O doutor responde: se eu fosse o senhor, não voltava mais para esses lugares, né? Olha a pequena confusão aqui. Claro que aqui é um recurso proposital, a ambiguidade aqui é bem-vinda, né? Quando o paciente se dirige ao doutor dizendo que quebrou o braço em vários lugares, ele está se referindo a em várias partes, né? Em várias partes. O doutor já compreende que, claro, propositalmente, né? Sugiro que você não vai mais a esses lugares, ou seja, como se fosse o ambiente, né? O espaço geográfico, na cozinha, na sala, no pátio, no banheiro, sei lá, lugares. Então aqui a palavra lugares é ela que causou essa duplicidade de sentido aí, né? E nesse caso ela foi bem-vinda, foi proposital, foi um recurso que o autor buscou mesmo. Aqui eu tenho uma campanha publicitária, vou ver se eu consigo aumentar, uma campanha publicitária do governo federal, né? Que ela incentiva aí, ou procura conscientizar as pessoas a não dirigir depois de ingerir álcool, bebida alcoólica, né? Que é muito comum em festas, como o carnaval, por exemplo, as pessoas beberem e dirigir. Então, propaganda da lei seca aí, tá? Então ela faz um apelo assim, olha, a melhor pegada do carnaval, pegar táxi, ônibus ou carona depois de beber. A palavra pegada aqui, né? É ela que causa essa ambiguidade aí, também proposital, né? O anúncio publicitário, essa propaganda quis fazer isso mesmo, né? Quem sabe que no carnaval, aí nós temos a parte aqui dos casais aqui, né? Desculpa. Os casais aqui, eles sugerem, né? A melhor pegada seria
o encontro amoroso, né? Ah, o fulano pegou fulano, então, né? É muito comum também no carnaval, né? Esse relacionamento sem compromisso, né? Esse encontro amoroso sem compromisso, chamam de pegada, né? Então ele usa com esse sentido de pegar, ter um relacionamento, um encontro amoroso e pegar também no sentido de apanhar, né? De se conduzir, conduzido em casa, pelo carro, pelo ônibus, né? Ou de carona. Então, a ambiguidade aí, ela graças a essa palavra, ela também foi proposital, né? Um recurso mais criativo. Novamente, tá? Essas atividades não é para ser realizada aqui, tá? É só para exemplificar. Aqui eu tenho ambiguidade já como um problema de construção. E, claro, deve ser evitado nesse caso aqui, porque eu tenho uma manchete de jornal em que diz o seguinte: polícia cerca prédio com índios no Rio. Né? O título, logo de cara, assim, a gente percebe uma estranheza. O título parece confuso, né? Por descuido do produtor do texto aqui da notícia. A gente pode entender o seguinte: polícia cerca prédio com índios no Rio. É como se a polícia pedisse para que os índios dessem as mãos ou dessem as mãos, ficassem um do lado do outro e fizessem uma volta em torno do prédio. Cerca o prédio, a polícia cerca o prédio com índios, né? Isso é uma interpretação possível. A outra que a gente percebe que é a mais lógica é que a polícia faz um cerco com os índios dentro do prédio. Os índios estão no prédio, né? E, se eu não me engano, me falha a memória, é isso que ele quis dizer, mas graças à ambiguidade aí, isso não ficou claro, e aí, nesse caso, foi um problema de construção. Nós vamos estudar a ambiguidade agora, que é muito comum acontecer, que é em relação à combinação das palavras. Não é uma palavra que causa. Aliás, não é o sentido da palavra que causa a duplicidade de sentido, é a posição em que ela se encontra na frase. Tá? Então, graças à posição que ela está, eu vou ter uma ambiguidade, eu vou ter o duplo sentido. Nesse exemplo aqui, olha, do manchete de jornal, né? Um título de jornal. Então, daí a gente já vai perceber que vai ter uma ambiguidade aí como um problema. Polícia liberta garota de 8 anos e estudante de cativeiro em São Paulo. Fica claro que a palavra cativeiro aqui, né, está se referindo aqui à garota de 8 anos, né? A polícia liberta a garota do cativeiro, né? Isso é, claro, é a interpretação lógica. Só que eu também posso interpretar uma outra coisa. Esse termo aqui, ó, estudante de cativeiro, né? A palavra cativeiro junto, na posição que ela se encontra, eu posso entender estudante de cativeiro. Como se existisse alguém, uma pessoa que estudasse cativeiro, se ele está bem feito, se ele está bem escondido, né? Se especializasse em cativeiros. Então, a gente observa que a palavra cativeiro não é o sentido dela, é a posição em que ela está que vai gerar essa duplicidade de sentido. Nesse caso, vai causar estranheza aí, porque é uma notícia. Aqui eu tenho outro exemplo de uma conversa pelo celular, né? Eduardo diz ao primo: vou te mandar uma manga rosa pela minha irmã que está bem apetitosa. A posição da palavra apetitosa, ela me permite entender duas coisas diferentes. Pode se referir à irmã ou à palavra manga, né? Que no caso é a interpretação possível aí. Então, o problema aqui dessa ambiguidade é a posição em que a palavra se encontra e que é um erro comum, um descuido comum, né? A correção dela ficaria assim: para eliminar a ambiguidade, polícia liberta de cativeiro garota de 8 anos e estudante em São Paulo. E a outra ficaria melhor: vou te mandar pela minha irmã uma manga rosa que está bem apetitosa. Um outro exemplo aqui de ambiguidade, claro, aqui bem uma tirinha, né? Foi proposital, né? Para conseguir humor. Bananas na praia. Passou o filtro solar? Não. Eu também não. Agora vamos descascar, né? Brincando com o sentido da palavra de cascar aí, né? Porque a gente sabe que quando a gente pega muito sol, vai à praia e não se protege, a pele fica saindo, né? Descascando. E também o sentido, né? De que quando a gente vai comer uma banana, a gente precisa descascar, ou seja, tirar a pele. Então, foi um recurso para se conseguir humor. Aqui também, né? Também foi proposital, também para se conseguir humor, né? Numa placa está escrito: não trocamos roupas íntimas, né? Ao garoto de esporcona, né? Como se a vendedora ou as pessoas que trabalham na loja não mudassem suas peças íntimas no seu dia a dia, né? E essa interpretação do garoto, claro, que a placa quer dizer que as peças íntimas que a pessoa compra pelo uso dela não se deve ser trocada, se compartilhada com outras pessoas depois que ela compra e querer devolver, tá? Também proposital aqui.
Isso aqui é bem interessante também. O rapaz diz: Você tem pastel de R$ 1? Tenho sim. Aqui. Aí o garoto morde, né? O recheio é R$ 1. Pastel de R$ 1, como se fosse o recheio e o valor. Então ele brinca com esse duplo sentido também proposital, também ambiguidade. Aqui eu tenho já tenho o que é polissemia, o outro sentido, né? Poli significa vários e semia significa sentido. Então, polissemia é a propriedade que uma palavra tem ou assume de ter vários sentidos, vários significados. Uma mesma palavra possui vários significados. Tá? Isso é muito comum. A maioria das palavras da língua portuguesa são polissêmicas. A maioria das palavras da língua portuguesa possui mais de um sentido. É só você procurar o dicionário que você vai ver sentido um, dois. Tem palavras que possuem até 54 sentidos diferentes. Vai depender do contexto, vai depender da frase. Tá? Então, a maioria das palavras são polissêmicas, possui mais de um sentido. Isso é algo comum na língua portuguesa, tá? Então, polissemia é a propriedade que uma palavra tem de assumir vários sentidos, tá? Às vezes até uma palavra velha que já existe, ela adquire novos sentidos. Nós chamamos disso de neologismo semântico, tudo bem? Aqui eu tenho um exemplo, olha. O cabo disse ao repórter que as drogas estão acabando com os jovens. Cabo, o posto militar. Quem não ouviu falar no cabo do bojador? Do bojador, isso. Cabo significa acidente geográfico. Então é a mesma palavra com sentidos diferentes, como eu falei, o que é muito comum aqui para fechar, né? Engavetamento, né? Brincando com o sentido que a palavra tem de engavetar aí, tá? Então a polissemia, né? Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui, ó. Mão de obra, duas demãos de tinta, me dá sua mão, né? Vinho fino, livro fino, rapaz fino, né? Cada um com sentido. Mesma palavra, mas com vários sentidos. Isso que nós chamamos de ambiguidade, tá? Ficamos por aqui. Na próxima aula a gente trabalha em outro assunto. Até a próxima. Deixa eu desligar.